Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje vamos estudar a descoberta dos metais, um dos acontecimentos mais importantes do final da pré-história. Esse processo marcou uma grande transformação no desenvolvimento tecnológico das sociedades humanas e deu origem ao período conhecido como Idade dos Metais. Durante grande parte da pré-história, os seres humanos utilizavam principalmente ferramentas feitas de pedra, madeira e ossos. Esses materiais eram fundamentais para atividades como caça, coleta de alimentos, construção de abrigos e defesa contra animais. No entanto, com o passar do tempo, os grupos humanos começaram a descobrir que certos minerais encontrados na natureza podiam ser aquecidos e transformados em novos materiais mais resistentes. Esse processo levou ao surgimento da metalurgia, que é a técnica de extração e trabalho com metais. A descoberta dos metais representou um enorme avanço tecnológico, pois permitiu a produção de ferramentas e armas mais eficientes e duráveis. O primeiro metal utilizado pelos seres humanos foi o cobre. O cobre é um metal que pode ser encontrado na natureza em estado relativamente puro, o que facilitou sua descoberta e utilização. Inicialmente, os seres humanos encontravam pedaços de cobre na natureza e os moldavam por meio de batidas, criando objetos simples. Com o tempo, os grupos humanos descobriram que o cobre podia ser aquecido até se tornar maleável, permitindo sua moldagem em diferentes formas. Essa descoberta levou ao desenvolvimento de novas ferramentas, como facas, pontas de lança, agulhas e pequenos utensílios utilizados no cotidiano. Apesar de representar um avanço importante em relação à pedra, o cobre possuía uma limitação significativa. Ele era relativamente macio. Isso significava que as ferramentas feitas apenas de cobre podiam se deformar com facilidade durante o uso. Para resolver esse problema, os seres humanos descobriram uma nova técnica, a mistura de metais. Ao combinar cobre com outro metal chamado estanho, foi possível criar uma liga metálica conhecida como bronze. O bronze é mais resistente e durável do que o cobre puro. Essa descoberta marcou o início da chamada Idade do Bronze. Durante esse período, as sociedades humanas passaram a produzir uma grande variedade de objetos de bronze, incluindo ferramentas agrícolas, armas, utensílios domésticos e objetos decorativos. As ferramentas de bronze eram mais eficientes para atividades como cortar madeira, trabalhar o solo e fabricar outros objetos. As armas de bronze também eram mais resistentes, o que teve impacto significativo em conflitos entre grupos humanos. A metalurgia do bronze exigia conhecimentos técnicos mais avançados, pois era necessário controlar a temperatura dos fornos e dominar o processo de mistura dos metais. Isso levou ao surgimento de artesãos especializados na produção de objetos metálicos, o que contribuiu para o desenvolvimento da divisão do trabalho nas sociedades humanas. Posteriormente, ocorreu outra grande transformação com a descoberta e o uso do ferro. O ferro é um metal muito mais abundante na natureza, porém também é mais difícil de trabalhar, pois exige temperaturas muito mais altas para ser fundido. Quando as sociedades humanas aprenderam a trabalhar com o ferro, iniciou-se o período conhecido como Idade do Ferro. As ferramentas e armas feitas de ferro eram muito mais resistentes e duráveis do que aquelas produzidas com cobre ou bronze. O uso do ferro trouxe grandes avanços para diferentes atividades humanas. Na agricultura, por exemplo, ferramentas de ferro permitiam preparar o solo com maior eficiência, facilitando o cultivo de plantas em áreas maiores. Isso contribuiu para o aumento da produção de alimentos. As armas de ferro também eram mais eficazes, o que teve grande impacto nas disputas entre diferentes grupos e no processo de expansão de algumas sociedades. A descoberta e o uso dos metais também estimularam o desenvolvimento do comércio entre diferentes regiões. Nem todos os territórios possuíam os mesmos recursos minerais, o que levou à troca de metais e de objetos produzidos a partir deles. Com o tempo, o domínio da metalurgia contribuiu para o surgimento de sociedades cada vez mais complexas. O uso de metais permitiu o desenvolvimento de novas tecnologias, a melhoria das atividades agrícolas e o fortalecimento das estruturas sociais e políticas. Portanto, a descoberta dos metais representou um momento decisivo na história da humanidade. O uso do cobre,
do bronze e posteriormente do ferro transformou profundamente as atividades humanas, ampliando as capacidades tecnológicas e contribuindo para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Essas transformações marcaram o final da pré-história em muitas regiões do mundo e prepararam o caminho para o surgimento das sociedades históricas, caracterizadas pelo crescimento das cidades, pelo desenvolvimento de sistemas políticos mais complexos e pela invenção da escrita. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, continuaremos explorando os processos históricos que levaram ao surgimento das primeiras civilizações da humanidade e ao início da história propriamente dita.